Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o método de resolução de sistemas lineares chamado método da adição. Esse tipo de problema ele costuma aparecer dentro de exercícios maiores, tá? E não é para criar dificuldade para você na hora que chegar nesse ponto. Então vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo aqui. Ó. A gente tem um sisteminha então, duas equações, duas incógnitas x, y, primeira equação 3x mais y igual a 13, segunda equação x menos y igual a 3. Queremos determinar os pares ordenados x, y que resolvem as duas equações simultaneamente. Então, nesse caso, o nome do método já dá um indício para a gente. Método da adição, que significa que em algum momento eu vou querer somar as coisas. No caso, somar o quê? Somar essas duas equações. Nesse caso, você observa aqui. Se eu adicionar membro a membro os termos dessas duas igualdades, a gente vai ter o seguinte. 3x mais x, 4x. E aqui, como eu tenho y e menos y, perceba que a variável y simplesmente desapareceu do nosso problema. Do outro lado, 13 mais 3, 16. De modo que daqui está tranquilo determinar o x. Passo o 4 para o outro lado dividindo, 16 por 4 é 4. Tendo o valor de uma das variáveis, basta você voltar no seu sistema original e substituir em qualquer uma das duas equações. Por exemplo, na segunda, que tem coeficientes menores, sai um pouco mais rápido o resultado. Mas se você quiser substituir na primeira, tranquilo também. Então, vamos lá. Ó. O x que você achou valendo 4, menos o y igual a 3. Ficamos com 4 menos 3, 1. E menos y, passei para lá, mais y. Então tá aí. Você descobriu que o x vale 4 e que o y vale 1. Para finalizar, no caso de um sistema linear, a gente descreve no conjunto verdade os pares ordenados que resolvem todas as equações simultaneamente. No caso, a gente só tem um par ordenado, que é aquele para o qual o x vale 4 e o y vale 1. Tudo bem? Agora vamos olhar para mais um exemplo, para a gente ilustrar o método da adição. Nesse caso, com essas duas equações aqui, 2x mais 3y igual a 4, 5x mais 4y igual a 3, perceba que, se eu somar de cara as equações do jeito que elas estão, eu teria 7x mais 7y igual a 7, ou seja, eu ganharia uma outra equação com ambas as variáveis. E o propósito, na verdade, é a gente aplicar o método para conseguir o valor de uma delas em separado, de modo que a outra seja cancelada nas contas. Então, qual que vai ser o procedimento a ser feito aqui? Nós vamos ter que fazer uma alteração nessas equações para que elas possam permitir, num segundo momento, o cancelamento de pelo menos uma dessas variáveis. Como que nós vamos fazer isso? Então, nesse caso, suponha que eu queira deixar só o x nas minhas contas. Para isso, eu preciso, como no exemplo anterior, que os coeficientes do y em cada uma das equações sejam iguais, na verdade, uma delas tendo o sinal oposto em relação ao outro. Então, aqui vocês observam o seguinte, ó. O y está multiplicado por 3 na primeira equação, multiplicado por 4 na segunda. Como que a gente vai fazer para ficar o mesmo coeficiente do y em ambas as equações e uma delas tendo o sinal trocado? Bom, vamos pensar o seguinte. Seria interessante se eu tivesse um 4 na primeira equação, aparecendo multiplicando o y. Então a gente chega aqui e multiplica a primeira equação por 4. Ficamos com 8x mais 12y igual a 4 vezes 4, 16. Aí você fala, ok, mas e a segunda equação? Na segunda equação, eu gostaria que o coeficiente do y fosse quanto? Fosse menos 12, para que na hora que eu somasse as duas equações, esse coeficiente do y acabasse cancelando e sobrasse apenas a variável x. Para isso, para que na segunda equação tenha menos 12 aqui, devo multiplicá-la por quanto? Por menos 3. Perceba que é o coeficiente do y na equação de cima com o sinal trocado, justamente para que apareça com sinais opostos nas duas equações e seja cancelada a variável y na hora que eu fizer a soma. Então, justamente, na segunda equação ficamos com menos 15x, menos 12y e menos 9. E agora sim, se eu somo essas duas equações, membro a membro, 12y com menos 12y cancela completamente e fico apenas com 8 menos 15 menos 7x. Igual do outro lado, 16 menos 9 dá 7. Aí ficou bem mais tranquilo. Passou menos 7 para baixo dividindo. 7 por menos 7 retorna x igual a menos 1. Tendo o valor de uma das variáveis, basta você voltar, perceba, em qualquer uma das 4 equações que ficaram disponíveis
para achar o valor do y correspondente. Nesse caso, vamos escolher a primeira equação, que tem os coeficientes menores, dá menos trabalho para obter o y, menos chance de errar nas contas. Então, substituindo duas vezes. Menos 1 mais 3y igual a 4. Portanto, 4 mais 2, 6. Então, 3y sendo igual a 6, y igual a 2. E não esquece que para um sistema linear, a gente marca aqui no finzinho o conjunto verdade. De novo, só tem um par ordenado que resolve. X igual a menos 1 e y igual a 2. E está resolvido o nosso sistema. Tudo bem, pessoal? Aquele abraço, até o próximo vídeo.